Oi, gente! Eu sou Mariana Bezerra, orientadora pedagógica do Colégio Saber Viver, e estou aqui mais uma vez para convidar você para essa jornada incrível do nosso Viver Sabendo os 7 Hábitos. No hábito de hoje, a gente vai falar sobre um dos hábitos que, para mim, é um dos mais incríveis. Ele prega que é mais importante compreender que ser compreendido. Já parou para perceber que desde pequenininhos a gente é treinado, estimulado a falar bem, a argumentar, a convencer o outro das nossas ideias? A gente vê por aí cursos de oratória. Mas já parou para perceber que a gente quase não é estimulado a ouvir? Rubem Alves, o fabuloso Rubem Alves, em uma citação importantíssima, memorável, diz que vê por aí muitos cursos de oratória, mas nenhum curso de escutatória. Que se ele tivesse que abrir um curso, ele abriria um de escutatória, mas que quase ninguém se matricularia, e disso ele tem certeza. Por quê? Porque a escuta, o exercício da escuta é um exercício difícil, árduo e muito sutil. Isso porque eu me refiro a uma escuta empática, sensível, cuidadosa. É muito importante que a gente se ponha no lugar do outro e que preste atenção ao que a gente está ouvindo, que a gente faça uma escuta cuidadosa das dores do próximo. Isso vai fazer com que as nossas relações se construam sobre bases fortalecidas, bases de consideração e de confiança. Fazer isso é a garantia de que nós nos tornaremos pessoas influenciáveis, de que nós ampliaremos os nossos círculos de influência e minimizaremos os nossos círculos de preocupação. Fazer isso é a garantia de que nós estamos tentando ser seres humanos mais valorosos, mais atenciosos, seres humanos mais humanos. E para falar sobre isso hoje, a gente tem a imensa alegria de receber novamente a nossa coordenadora pedagógica, Juliana Cirqueira, que vai compartilhar com a gente um pouco sobre o 5º hábito. Ju, bem-vinda mais uma vez, é muito bom poder dividir esse momento com você. Oi, Mari, também é um prazer danado estar aqui com vocês de novo. E para falar do hábito 5, eu queria começar com uma frase que Stephen cita no livro de Pascal, que diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Imagine se você pudesse ouvir o coração das pessoas. Procurar compreender primeiro para depois ser compreendido. Esse é o desafio. E aí, no livro a gente tem uma historinha que eu quero contar também para vocês aqui hoje. Sobre um médico. Imagina que você vai no oftalmologista. E você chega e conta a sua situação para ele, o que você está passando, que não está enxergando bem. Ele lhe escuta rapidamente, tira os óculos dele e lhe entrega. E diz, pode usar. Esses óculos me serviram durante 10 anos, mas eu tenho outro em casa e você pode usar esse óculos que você vai ficar bom. Você dá um crédito, né? Ele é oftalmologista, pega os óculos dele e coloca em você. E aí você não consegue enxergar bem. Fala, doutor, tá embaçado, eu não tô conseguindo enxergar. Não, que isso? Claro que você tá conseguindo, esses óculos me serviram durante 10 anos. Pense positivo, enxergue. Você coloca os óculos de novo, pensa positivo e não enxerga nada. Qual a chance de você voltar num oculista desse? Mas muitas vezes a gente faz isso com as pessoas que a gente mais ama. Quantas vezes você já não ouviu um amigo contando uma história ou um problema e você de repente interrompe, nem escuta direito e já dá uma solução para aquele problema? Às vezes a gente faz isso sem nem perceber, a gente não está ouvindo bem, né? Vocês sabiam que há 5 níveis de escuta? O primeiro nível é não escutar. Você simplesmente não escuta nada. O segundo é fingir que escuta. Você até dedica uma atenção, balança a cabeça,
mas na verdade você está muito mais preocupado na sua fala e o que você vai falar depois da pessoa do que de fato no que ela está conversando com você. Depois vem a atenção seletiva, que a gente observa muito esse uso, principalmente com as crianças. Você quer mostrar para ela que você está ouvindo, então você se abaixa, olha para ela, ela começa a falar e aí você pega só fragmentos daquilo que ela está falando, sabe? Você vai selecionando o que é que tem de importante ali naquela fala. O quarto nível de escuta é uma atenção concentrada. Então você decide realmente prestar atenção em tudo que a pessoa está lhe falando. Você escuta tudo, você ouve com atenção o que a pessoa está lhe dizendo. E o quinto nível é o mais difícil, que diz respeito a uma atenção empática. Esse nível de escuta, ele está relacionado a ouvir com todo o coração. Você vai ouvir o que a pessoa está dizendo, você vai perceber os movimentos da pessoa na fala, a expressão corporal da pessoa, e você vai tentar ao máximo compreender os sentimentos daquela pessoa enquanto ela fala. Veja como é mais difícil, não é? Então essa atenção empática, esse ouvir atento, empático, ele exige de você muito mais até do que uma atenção concentrada. Você precisa perceber todos os sentidos da pessoa, você precisa tentar ouvir o coração da pessoa, todos os sentimentos, o que está envolvido ali. E numa relação de diálogo, compreender primeiro é muito difícil, porque você quer colocar o seu ponto de vista. Mas quando você parte do pressuposto de que para você ser compreendido, você precisa primeiro compreender, e eu acho muito legal quando o hábito fala assim: procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Procure, é um exercício. Tente primeiro ouvir, pare, escute tudo, todas as sensações, os movimentos, os sentimentos, para depois que você compreendeu tudo, você começar a falar. E nessa sua fala, aí já vão vir aspectos que vão fazer gancho com o que a pessoa falou e com o que ela sente. Então vai ser mais fácil para ela lhe entender, porque você vai falar na mesma linguagem que ela. Quando procuramos ouvir real e profundamente o outro ser humano, nós criamos espaço para criar terceiras alternativas, resoluções diferentes. E as nossas diferenças, elas na verdade vão dar espaço para que a gente crie não obstáculos e problemas, mas sinergia. E isso aí já é assunto para o próximo episódio. Um prazer estar com vocês, Mari. Ah, Ju, coisa boa é ter você por aqui, viu? Sinta-se à vontade para voltar. E é muito interessante você trazer essa reflexão, porque inclusive a linguística traz alguns conceitos que comprovam e corroboram que o processo de comunicação é um processo extremamente empático. Parece muita teoria, mas você vai ver que não é. Quando a gente pensa em qualquer processo de interação, a conversa, qualquer tipo de diálogo, quando a gente estuda os processos e o esquema de comunicação, a gente percebe que existe o emissor e o receptor da mensagem. Que esse movimento de transmitir mensagem, de receber mensagem, é inerente à comunicação. Só que a gente esquece de focar que o processo de emitir a informação não é prioritário. Receber, assimilar, compreender a informação também é primordial para que essa comunicação tenha sucesso. Quando a gente pensa que as nossas relações podem ser construídas numa base de comunicação saudável, não dá para excluir o hábito de ouvir, de entender. E aí, a proposta da missão desta semana é exatamente essa. Que tal você tentar se encaixar em um dos níveis de escuta que a querida Ju trouxe pra gente agora há pouco? Por que você não faz esse exercício de se observar dentro dos processos comunicativos em que você se insere, independente da instância que seja na sua família, seja no trabalho, seja na sua relação com amigos? Pare para se observar. Será que você realmente está preocupado, atento ao que está sendo dito?
Ou você está preocupado em formular uma resposta a uma parte do que você ouviu? Será que você está preocupado em compreender, em se colocar no lugar e em buscar a terceira opção para a solução daquele problema? Ou você está focado em simplesmente se posicionar acerca dele? Essa missão é difícil, mas depois que a gente consegue colocá-la em prática, isso faz uma diferença gigante em todas as relações comunicativas que a gente estabelece com o mundo. E agora, uma das minhas partes prediletas de cada episódio, a dica inspiradora do dia. Então, eu vou propor para você agora uma volta no tempo. Será que você lembra de como você se sentiu no seu primeiro dia de aula? Tudo que é novo dá um medinho, não é? Uma ansiedade que é saudável. Será que você lembra se você sentiu medo, se você ficou assustado, se você estava eufórico? Todas essas emoções são muito possíveis que tenham acontecido ao mesmo tempo. Mas já pensou se tudo isso culminasse ainda com a falta de receptividade dos seus colegas? Este é o desafio do personagem principal do filme Extraordinário. Uma história cheia de emoções, com a doçura na medida certa, que acalenta o coração e que vai proporcionar momentos de reflexão sobre uma coisa extremamente necessária e importante neste momento que nós estamos vivendo. A necessidade de empatia, de estabelecer relações empáticas. Assiste a esse filme e eu tenho certeza de que ele vai proporcionar momentos incríveis dentro do seu lar. E eu nem preciso dizer que a tua opinião é extremamente importante pra gente, né? Dá teu feedback no link que fica na descrição desse vídeo, tá? Até a próxima!